the theory. A game theory. Thanks for watching. Ei, você. Você parece interessado na história de FNAF. Tá cansado de todas essas especulações? Você quer algo que é inegavelmente canônico? Oh, bem... Que pena então. Vou te contar mesmo assim. O ano era 1983. Janeiro, para ser exato. Dois Zé Ninguéms, Harry Emily e William Afton, estavam andando pelas ruas da cidade de Hurricane, em Utah, quando de repente perceberam que nem sequer uma vez na vida tinham visto um urso pardo amarelo. Foi então que o destino deles foi selado, e eles sabiam que deviam cumpri-lo. Henry e William eram meio que entusiastas da robótica, então eles finalmente usaram seu potencial inexplorado para criar o urso animatrônico mais realista possível. Na primeira tentativa, eles fizeram um urso amarelo decrépito com dentes e garras gigantes. Isso não era muito realista. William, no entanto, lembrou que no porta-malas do seu carro tinha um conjunto de discos que podia emitir frequências de áudio e fazer as pessoas verem ursos reais. Eles enfiaram os discos no animatrônico, e de repente ele tomou a forma de um lindo urso pardo dourado, que eles chamaram de Ferdinando von Bernard. Ele era extremamente bonito e tinha uma voz incrivelmente suave, só que as frequências de áudio acidentalmente deram a ele conhecimento e poder cósmico, além da compreensão humana. Isso era bem perigoso, mas os parceiros de negócios não se preocuparam muito com isso, até que toda a cidade evacuou ao ver essa fera dourada. Pelo visto, as pessoas têm medo de ursos soltos. Que surpresa! Esse medo não foi à toa, é claro. Ferdinando foi pego jantando o dono de um restaurante local, e ele fugiu da cena do crime antes que a polícia... E também falar uma coisa. Por que tinha o Phone Guy? Pudesse chegar até ele. William e Harry perceberam que tinham sido meio precavidos demais com a sua primeira criação. O bom é que literalmente ninguém sabia ou se importava com quem eles eram. Então eles saíram impunes. Mais tarde, no mesmo mês, eles projetaram um animatrônico simplesmente baseado em Ferdinando. Esse personagem foi uma baita recaída, sendo ao mesmo tempo mais simples e mais estúpido. Mas isso não importava pra dupla. Eles amavam sua criação. E com isso, Fredbear nasceu. No início eles não tinham realmente onde colocá-lo. Então eles optaram pelo lixão. Ele era realmente um diamante bruto. Surpreendentemente, essa tentativa de entretenimento foi tão divertida para os cidadãos de Hurricane que William e Harry conseguiram dinheiro suficiente para pagar um restaurante recentemente desocupado. Fredbear ia ser uma estrela. Infelizmente, esse animatrônico foi extremamente mal projetado, e as tentativas de projetar inteligência artificial rapidamente causaram problemas. Em 31 de fevereiro de 1983, sua primeira apresentação no palco diante de crianças fez ele entrar em combustão espontânea devido a um colapso nervoso. William e Harry, de coração partido por esse evento trágico, se esforçaram para garantir que isso nunca mais acontecesse. Isso também levou William a ameaçar o governo dos Estados Unidos. E eles atenderam suas exigências de eliminar 31 de fevereiro do calendário para sempre. Depois disso, eles se concentraram em fazer algo sem falhas. Mas então eles fizeram as roupas de Springlock. Em uma tentativa de aliviar os nervos dos animatrônicos e não permitir suas pausas legalmente exigidas, Harry e William criaram mecanismos que podiam prender as partes do endoesqueleto nas bordas internas do traje, para que uma pessoa possa entrar e atuar como personagem. Por precauções extras de segurança, eles criaram um parceiro para o novo Fredbear 2.0, para aliviar seus nervos. Por algum motivo, o melhor nome que eles inventaram para o parceiro de Fredbear foi Spring Bonnie. William insistiu nesse nome, e Henry se sentiu ameaçado demais para argumentar contra ele. Onde as precauções de segurança foram ignoradas, no entanto, foi o fato de que as travas de mola impedindo as peças do endoesqueleto de perfurarem os órgãos vitais de uma pessoa eram feitos de clipes de papel, e o mais leve espirro poderia ativá-las. Aqueles dois eram realmente inventores brilhantes. A dupla dinâmica tinha acabado de criar uma dupla dinâmica. William foi o único que teve a coragem de realmente testar as roupas de Springlock, e acabou percebendo que gostava de dançar como um coelho amarelo um pouco demais. Mas Harry não se incomodou com isso, já que William ainda era perfeitamente capaz de lidar com as finanças como personagem. Princípio. Proteção solar dermatológica. Promoção! Comece o ano com Ped. Meses se passaram e a Fredbear's Family Diner foi um sucesso. Fredbear e Spring Bonnie eram tão amados pela população entediante de Utah que William até conseguiu fechar um acordo com um estúdio de animação barato para fazer um desenho animado chamado Fredbear e seus amigos. A única desvantagem era que o estúdio precisava de mais personagens, e eles recusaram personagens amarelos. Por pura obrigação, Leopoldo, Theodore, Mirabella e Foxy foram criados. Não, a Mirabella não é amarela, ela é xantofila. Você que é daltônico. Certamente essas pragas que William e Harry foram forçados a criar nunca mais seriam relevantes em nenhum outro contexto.
William e Harry estavam no auge. Tá E bom. William finalmente recuperou a custódia dos seus Se filhos. vocês tiverem No me entanto, ouvido, um de seus tá filhos, bom. cujo nome foi retirado do registro, entrou na sala de funcionários da Fredbear's e viu Fredbear fumando um charuto. A despreocupação de Fredbear sobre sua saúde respiratória foi verdadeiramente traumatizante para a criança. Em pânico, a criança saiu correndo da sala, mas acidentalmente tropeçou no pé de Spring Bonnie. Sem que ele soubesse, o animatrônico estava sendo vestido por Harold, o zelador. E essa colisão foi suficiente para ativar as frágeis travas de mola e perfurar Harold de todas as formas. A alma de Harold, com o coração partido por sua morte prematura na fursuit do seu chefe, se transformou em pura agonia e se tornou uma criatura das sombras. Ele deu a si mesmo um nome bem maneiro, mas infelizmente ele nunca aprendeu a soletrar, então acabou ficando assim. Chocantemente bem em testemunhar isso acontecer, a criança foi para casa e convidou seu irmão mais velho, Michael, para jogar uma partida de Uno com ele. No entanto, teve trapaça. Essa criança era na verdade um ser humano terrível e colocou cartas extras no baralho, o que fez com que Michael comprasse 4 cartas, 8 turnos seguidos. Enfurecido, Michael colocou uma máscara de Foxy e começou a gritar com a criança. A criança, irritada com seu comportamento, decidiu sacanear Mike até que ele se cansasse de fazer isso e começou a fingir chorar sem parar. Talvez, só talvez isso fizesse seu irmão se sentir mal. Michael, no entanto, era muito mais resistente do que a criança esperava. E esse comportamento continuou por uma semana inteira. A criança, querendo fazer qualquer outra coisa para passar o tempo, entrou na Fredbear's novamente em uma tentativa de enfrentar seus medos, até ser encurralado pelo caixa, Trevor, vestindo a roupa de Fredbear. A criança então percebeu que Trevor estava segurando o anúncio de um consultório de dentista meia boca na mão. Então a criança propositalmente empurrou Trevor para ativar as travas de mola da sua fantasia. O espírito de Trevor, meio aliviado com a situação, na verdade, se transformou em uma criatura das sombras mais tranquila que só andava por aí chamando as pessoas para sua fila de conga. A criança voltou para casa, completamente bem com o fato de que acabou de matar um homem, e contou para sua pelúcia de Fredbear tudo o que ele fez. No dia seguinte, Michael e seus amigos de Uno invadiram o quarto da criança para levá-lo a Fredbear's para o seu aniversário. A criança ainda estava se comprometendo com o ato de chorar. Mas isso foi uma má ideia, pois fez eles pensarem na ideia de enfiá-lo na boca de Fredbear. Então, isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles, zombando, disseram à criança para dar um beijão no Fredbear, o que o animatrônico tomou conhecimento imediato. Essa era uma situação muito perigosa para sua carreira. Então, sem pensar, Fredbear apertou o maxilar no crânio da criança. Isso aterrorizou Michael e seus amigos por uns 5 segundos, até perceberem que a criança saiu ilesa. Pelo visto, William e Harry deram dentes de borracha para os animatrônicos. Ótimo recurso de segurança. A criança estava furiosa e disse que ia Fazer aquilo de novo. Mike não sabia o que isso significava, mas parecia intimidador. Então seu amigo Jeremy Fitzgerald II deixou a criança inconsciente usando uma cadeira. Isso só estressou Michael ainda mais. Então ele levou a criança para o hospital às pressas, onde ele foi diagnosticado com uma leve concussão. Quando a criança acordou, ele olhou para Michael e disse que nunca existiu. Quando Michael perguntou o que isso significava, a criança se fundiu com ele e tornou ele um pouco mais pálido. Esse foi um dia bem ruim para o Michael. Quando ele foi contar ao seu pai sobre isso, William não tinha ideia do que ele queria dizer com o irmãozinho. Ele disse pro Mike parar de inventar histórias, jogar fora aquela máscara desrespeitosa e começar a estudar engenharia. Isso soou bom o suficiente, então foi o que ele fez. Mas acontece que os funcionários da Fredbear chamaram a polícia, porque os corpos de Harold e Trevor estavam jogados no chão, e ninguém se importou em fazer nada sobre isso até então. Então, o restaurante foi fechado, e a mídia culpou a mordida de 83, para encerrar abruptamente a carreira de Fredbear. Eles estavam mesmo com inveja. William e Harry voltaram à estaca zero. E devido às abundantes controvérsias e investigações, eles passaram alguns anos despercebidos. Mas em 1985, eles finalmente abriram um novo negócio. Com a quantidade de dinheiro que eles ganharam da Fredbear's, eles foram capazes de comprar um novo restaurante com facilidade. Infelizmente, Fredbear foi executado publicamente 2 anos antes. Então, William e Harry fizeram o impensável. Eles fizeram animatrônicos dos personagens do desenho animado que só existiam por pura obrigação. Leopoldo foi a decisão imediata para o novo mascote, já que ele era realmente um urso. Ele não era dourado, mas serviria. Só que o público não gostou muito desse nome. Então, depois de 5 segundos discutindo, eles já nomearam ele para Freddy Fazbear. O plano inicial era ele ser parceiro de Spring Bonnie, mas William se recusou a trabalhar com qualquer tipo de urso que não fosse dourado. Então Harry optou por renomear Theodore para simplesmente Bonnie. Isso funcionou bem o suficiente. No entanto, deixar esses personagens tão parecidos com seus precedentes superiores preocupou Henry e William, já que o público podia facilmente perceber isso. Então, eles adicionaram
adicionaram outro personagem à banda, para distrair as pessoas. Mirabella. Dado o fato de que ela não tinha características abertamente femininas, Harry e William decidiram renomeá-la como Tika, para garantir que qualquer falante de espanhol soubesse que ela era uma menina. Tinha mais um personagem que eles podiam usar, sendo Foxy, o pirata. Esse foi um truque que o desenho animado usou para aumentar as classificações. Harry não se importava com o personagem, mas William odiava ele. Por enquanto, os sócios resolveram enfiar ele no canto do restaurante, longe dos três que eles realmente toleravam. Depois de abrir o local, no entanto, os dois rapidamente perceberam que as crianças não se importavam com os três artistas de palco. Algo sobre temática ser mais interessante. À medida que mais e mais crianças se aglomeravam no palco de Foxy, William imediatamente correu e chutou o pobre animatrônico nas canelas. Isso deixou ele fora de serviço por enquanto, e William despedaçou ele um pouco mais depois de fechar, só pra garantir. Surpreendentemente, isso não assustou ninguém, e todos imediatamente voltaram para assistir Freddy cantar sobre touradas. Henry e William estavam realmente vivendo a vida de luxo. Eles perderam seus amados animais dourados, claro, mas ainda estavam felizes. Isso é até um dia fatídico. Ei, Pra comprar direto no app, porque ainda vão na rodoviária. é até um dia fatídico. Ô, gente. Ei, me empresta $5? Ah, claro. Bem, na verdade não esse dia especificamente. Foi 2 dias depois disso que as coisas ficaram ruins. William, depois de um longo dia de trabalho, tava com muita fome. Gente, daqui Você deve estar 2 se perguntando dias. por que ele não só jantou. Em 16 vai ser uma Definitivamente, bomba. ele odiava a pizza de lá. Eles gastaram todo o orçamento em toalhas de mesa. Então, ele decidiu dirigir até um Bob's velho, que foi renomeado para Juniors, naquela fatídica e chuvosa noite de terça. Juniors? Olá, eu gostaria de pedir um Big Pop e um Guaraná muito grande. Isso dará $5, senhora. Esse foi o momento em que William Afton entrou em colapso. Cadê os meus $5? Em um excesso de raiva, William acelerou 1 quilômetro acima do limite de velocidade e parou na Freddy's para se vingar de Henry. Mas por puro acaso, a filha de Henry, Charlie, estava presa do lado de fora do restaurante. William, tentando ajudar ela a entrar, olhou para ela nos olhos, tentando explicar sua situação. No entanto, com a raiva em seu coração naquele momento, seu mero olhar era uma sentença de morte. Charlie morreu imediatamente com isso. William, em pânico com o assassinato, jogou ela no beco do lado do restaurante e fugiu antes que alguém pudesse ver o que tinha acontecido. Depois disso, a marionete de segurança do restaurante, feita para acompanhar crianças Matou não, ele específicas, só saiu do prédio bisoiou para e deu encontrar uma Charlie. olhada da mão. Quando chegou ao seu corpo, sua alma desenvolveu um apego ao personagem, e ela ficou na esperança de que o novo corpo fosse feito para que ela pudesse se fundir com ele. Você deve pensar que esse é o fim, mas essa súbita percepção do seu verdadeiro poder deu a William uma ideia. Com seu olhar de morte instantânea, ele podia enviar uma rápida e silenciosa mensagem horrível para Henry. Ele voltou para Freddy's e foi direto para a sala secreta, que continha as roupas de Springlock aposentadas. Ele rapidamente vestiu a roupa de Spring Bonnie e andou pelo restaurante contando para as crianças que seus cães mortos estavam vivos na sala secreta com o velho Jenkins. Nenhum deles realmente tinha cachorros, mas presumiram que conseguiriam um de graça se fossem lá. Mas claro, eles perceberam muito rapidamente que foram enganados. William entrou na sala secreta com 5 crianças no total, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a criança chamada Cassidy chutou ele na canela com tanta força que o rosa saiu do seu corpo. Por sorte, ele prendeu as travas de mola das portas da roupa usando fita crepe para que elas não ativassem. Mas ele ainda estava furioso por esse atentado contra sua vida, então ele olhou para cada uma das crianças e matou elas. William se perguntou se ele talvez tivesse exagerado com essas más ações, mas imaginou que 5 crianças por $5 era uma troca razoável. Só avisando para vocês em casa, assassinato é ruim, tá bom? Enquanto isso, um homem bêbado chamado Dave Miller tinha acabado de ser expulso do Bob's e foi para casa. Ele era um pai terrível e insistia em invadir a privacidade do seu filho pelo ato terrível de ter trancado a porta. O menino, que se chamava Angel, quebrou a janela e saiu de casa. Acontece que Trevor, o caixa, que agora se chama Shadow Freddy, convenceu Angel a participar da sua fila de conga até a Freddy's. Infelizmente, o local favorito de Shadow Freddy para encerrar suas filas de conga era a sala secreta. E os dois entraram justamente quando William tinha terminado de enfiar 4 das crianças dos animatrônicos. William, surpreendido por uma criança extra, acidentalmente deu um olhar mortal e agora ele tinha que lidar com mais um corpo. E para tornar as coisas mais inconvenientes, não tinha mais personagens para escolher. Mas isso foi quando ele percebeu que podia colocar ambos Cassidy e Andrew no traje de Fredbear. William sabia que ninguém usava aquela coisa, então tinha certeza de que passaria completamente despercebido. Depois disso, ele saiu do restaurante como se nada tivesse acontecido e dirigiu para casa para dormir em seu seguro e confortável pijama do Spring Bonnie. Estava se tornando uma obsessão. Depois disso tudo, Harry estava obviamente devastado. No entanto, ele não fazia ideia de quem era o responsável. As câmeras foram quebradas e as únicas acusações foram que alguém fez isso com uma fantasia. A polícia imediatamente prendeu um homem de uma pizzaria completamente não relacionada. Felizmente, a Freddy's não foi fechada por isso. É do Juniors, E Harry eu tentou acho. manter as coisas funcionando por um tempo. William enviou uma carta dizendo que estava de férias por enquanto. Ou do Então retorno Harry dos foi deixado para Freddy's. lidar com as finanças sozinho.
Mas, as pessoas rapidamente começaram a perder o interesse na Freddy's. Os animatrônicos tinham um cheiro horrível e todos finalmente notaram quão ruim a pizza era. Então, no final do ano, o restaurante fechou. Henry decidiu dar um tempo de tudo. E quando William voltou de viagem, ele percebeu que podia aproveitar essa oportunidade para fazer uma pizzaria com total controle criativo. Sua filha, Elizabeth, serviu como a musa perfeita, e ele começou a fazer um animatrônico que não se parecia nada com ela, que ele chamou de Circus Baby. Não pergunto por quê, ninguém sabe. No entanto, depois de contar a Elizabeth tudo sobre esse animatrônico, ele de repente teve a ideia de usar a Baby para um propósito diferente do simples entretenimento. William tinha notado recentemente que os animatrônicos do local fechado da Freddy estavam agindo de forma estranha. Então ele investigou um pouco mais e descobriu uma substância estranha que ele chamou de remanescente. Sua nova ideia consistia em ter Baby e um novo conjunto de animatrônicos semelhantes trabalharem em conjunto para coletar mais remanescentes das crianças. Então ele criou Funtime Freddy e Bon Bon para um apelo de marketing fácil. E depois ele finalmente refez Fox em sua própria visão, tirando todo aquele truque de pirata imundo e fazendo ele com lindos tons de branco e rosa. Funtime Foxy era superior em todos os sentidos, e sua falta de originalidade fazia com que ninguém pudesse preferir ela sobre os personagens que William realmente queria que gostassem. E por último, William fez uma personagem chamada Ballora. Ela não foi feita para fins de assassinato, mas sim por desprezo. Por quem? Sua ex-mulher, Eleanor Schmidt. Ele queria fazer um animatrônico que fosse melhor no balé do que ela. Ela era uma contadora, então isso era fácil. No entanto, ao chegar à casa de William para buscar Elizabeth por uma semana, então. Eleanor viu o que ele estava construindo. Irritada com o fato de que esse personagem era melhor no balé do que ela, uma mulher que nunca pensou nisso até então, ela se fundiu com Ballora em uma crise de raiva. E agora William estava preso com uma esposa robô que dançava em volta da sua oficina todos os dias. Mas não importa. William garantiu um local para abrir essa nova filial da Freddy's, chamada Circus Baby's Pizza World. E o progresso estava indo bem. Ele Eu fez acho alguns que vai testes dar de certo. pizzaria e deixou alguns grupos de pessoas chegarem cedo para festas de aniversário. Mas esse plano rapidamente azedou, quando Elizabeth se juntou a uma festa e ignorou as exigências específicas de não ver a Baby. Para surpresa de William, as crianças não te ouvem se você diz para não brincar com algo que elas querem. Como resultado, o equipamento de assassinato da Baby foi ativado assim que Elizabeth ficou sozinha com ela. William imediatamente encerrou o desenvolvimento do restaurante, que ele talvez devesse ter considerado antes de tentar matar mais crianças. Apesar da população local estar completamente confusa com essa súbita reviravolta, William culpou vazamentos de gás e nunca mais falou sobre isso. Em vez disso, voltou para Henry para eles começarem a trabalhar em uma nova Freddy's. Por um tempo, eles planejaram em só consertar os antigos animatrônicos do local anterior e limpar eles para resolver o problema do odor. No entanto, William viu Foxy e formou uma nova ideia em sua cabeça por puro ódio. Ele contou a Henry sua ideia para a nova filosofia de design para os animatrônicos que ele tinha em mente. Ele introduziu um novo acabamento de plástico, maquiagem chamativa. E para completar, William desencadeou sua recém-descoberta obsessão por prefixos e apelidou eles de animatrônicos Toy. Para justificar ainda mais essa decisão, ele também propôs trazer de volta a marionete de segurança, como só uma marionete normal. E finalmente criou o herói desse universo, Balloon Boy. Depois de tudo isso, William foi direto explicar a Henry não, que a Fox precisava ser branco e rosa. E com isso, o novo rosto da Freddy estava em andamento. O local abriu em 1987, com muita boa imprensa, e as pessoas migraram rapidamente. Por que eles colocaram tanta confiança nesse novo local? Simples. Henry e William anunciaram que não haveria mais pizza horrível. Isso é porque eles se livraram da cozinha. Esse restaurante não tinha comida. Você deve achar que isso seria um problema, mas as crianças gostavam muito de lá só pelos personagens. E por personagens, quero dizer personagem. Mesmo apesar de todos os esforços de William para tornar Foxy relevante, as crianças agora se aglomeravam na sala de Toy Fox. Candy. Você deve achar que isso seria um problema, mas as crianças gostavam muito de Então lá só quem pelos que personagens. pode E ajudar por personagens, quero dizer personagem. Mesmo apesar de todos os esforços de William para tornar Foxy relevante, as crianças agora se aglomeravam na sala de Toy Foxy para desmontá-lo e colocá-la de volta no lugar. Elas pensaram que podiam fazê-lo parecer melhor, mas sem experiência técnica, ela parecia menos um pirata e mais um arbusto de metal. William tinha agora encontrado uma nova raiva estimulada pela mera existência de Foxy, e assim ele ensinou um segundo incidente de crianças desaparecidas para prejudicar o sucesso do restaurante. Dessa vez, porém, Henry estava prestando atenção. Ele viu as gravações da câmera de Spring Bonnie atraindo crianças para a sala secreta, e percebeu que William estava por trás disso o tempo todo. Ele imediatamente demitiu William e disse para ele nunca mais voltar. William percebeu que isso era um grande problema. Henry pode ter pegado leve por não chamar as autoridades, mas se alguém verificasse alguma coisa, ele seria pego com certeza. Então, depois de folhear jornais antigos sobre seus assassinatos para ver se ele gostou do nome de algum dos pais, ele roubou o nome Dave Miller e se candidatou a emprego como guarda noturno no local. Usando essa posição, ele adulterou o sistema de reconhecimento facial que eles implementaram nos animatrônicos e limpou as gravações da câmera. Além disso, ele destroçou todos os animatrônicos antigos para fazer eles pararem de andar por aí.
Ele até arrancou o rosto de Bonnie, por não ser merecedor do título que ele mesmo carregou. Bonnie, possuído por Jeremy Fitzgerald Jr., era apenas uma profecia de mais traumas faciais por vir para aquela linhagem. Depois de terminar isso, William podia jurar que viu Puppet flutuando, sussurrando para tudo que podia ver. Isso fez ele se perguntar se ela era realmente a Charlie, mas ele não se importou o suficiente para verificar. Então ele ignorou. No novo conjunto de crianças, William não se preocupou em esconder elas. Então a Puppet levou elas para selecionar novos corpos. Mas ao invés de personagens individuais como estava esperando, todos eles voluntariamente possuíram Balloon Boy, só porque era levemente engraçado. William, ainda se apresentando como Dave, tentou manter um emprego como guarda de urna depois disso, mas foi rapidamente demitido por ter vibes ruins. E também porque ele continuava indo para a sala de reparos para chutar o animatrônico velho do Fox nas canelas. Agora que a posição de guarda noturno estava aberta, um dos antigos amigos de Uno do Michael se candidatou ao emprego, Jeremy Fitzgerald II. Ele era surpreendentemente bom nisso, mas ficou extremamente estressante porque Balloon Boy fez uma greve contra ele junto dos outros animatrônicos. Então, assim que a semana acabou, ele foi transferido para a posição de urna. Mas Balloon Boy não ia deixar Jeremy escapar livre. Então ele atacou ele publicamente e mordeu seu lóbulo frontal. Uau! Essa profecia de trauma facial se tornou verdade bem rapidamente. Mas ei, não se preocupa, cresceu de volta em um mês. Só que esse incidente, apelidado da mordida de 87, foi suficiente para finalmente fechar o estabelecimento. Na noite depois do ataque, eles precisavam de um guarda para garantir que Balloon Boy não escapasse. Só que ao invés de obedecer, a ameaça local, Fritz Smith, adulterou todos os animatrônicos e fez eles extremamente agressivos só porque ele achou que seria engraçado. Os superiores da empresa não gostaram disso e rapidamente resolveram o problema. Assim, 1987 terminou com outro local fechado abruptamente. Henry descartou todos os animatrônicos Toy depois disso, exceto Toy Freddy e a Puppet. Acontece que Toy Freddy já estava se aposentando, já que ele realmente queria se tornar um gamer. Seus esforços foram bem-sucedidos, e ele levou uma vida feliz. Já a Puppet só simplesmente desapareceu. Henry, assustado com a ideia de um macaco de meia com uma máscara de palhaço voltando para assombrá-lo, começou a fazer planos para um contra-ataque se esse dia chegasse. Mas agora Henry estava de olho em reparar e reutilizar os animatrônicos antigos para uma última tentativa no negócio de pizzaria, sem que William entrasse em seu caminho. No entanto, esse plano era mais fácil dito do que feito. Henry, com toda a sua incompetência financeira, quase não tinha fundos para pôr em prática essa ideia. Então ele tentou brevemente um fundo público para tentar obter dinheiro. Depois de um dia tentando, ele desistiu com exatamente $0 de ganhos. Henry estava falido, claro, mas tinha uma determinação poderosa. Então, ele decidiu roubar de volta o prédio que ele e William usaram em 85 para reciclar e usar para a nova pizzaria. Apesar de ser extremamente ilegal, ninguém queria realmente usar o edifício, dada a sua história. Então a cidade decidiu não incomodar Henry quando ele reivindicou ele como seu. Sendo um show de um homem só, Henry teve que gastar seu tempo renovando o lugar. Mas depois de cerca de um ano, ele conseguiu abrir novamente com animatrônicos relativamente novos. E para sua surpresa, na verdade foi um sucesso moderado. Devido à diminuição da população de ursos em Utah, tinha uma demanda crescente para ver um pessoalmente. E a população relutantemente decidiu que a Freddy Fazbear's Pizza era sua melhor chance disso. Aí, a liquidação fantástica do Magalu, com preços menores. Magalu, Prepare-se. o Magalu está na... Entertainment.